Tá igual eu. Mentira, eu sei sim, tá? Mentira, sei não. Um só. Flávio Bolsonaro, né? Que participava Tá no clipe, né? É piada. Sabia disso, Bruno? Que? O seu mentor, Flávio Bolsonaro, tava lá no clipe lá dos caras? E aí, você já assistiu o Cena 16 no YouTube? Não? Então é agora. Acesse o link aqui e assiste Cena 16 no YouTube. Mas nós temos também as nossas lives ao vivo que você pode assistir. Não é isso, João? É isso mesmo. De segunda a sexta, o Cena 16 Podcast tem as suas lives, sempre com um ou mais convidados interessantes. Bate-papo descontraído, muito humor, uma parada entre amigos. Se você se considera assim, vem com a gente. Às 20 horas da noite, de segunda a sexta-feira, com os melhores artistas da cena local, nacional e, quiçá, internacional. Caralho, você tá indo longe demais. É maneiro, pô. A The Pixel e Cena 16 é arte, galera, em Duque de Caxias pra vocês. A The Pixel Produções, tá, nos oferece aqui um espaço aconchegante onde que a gente consegue fazer o nosso trabalho de apresentar, conhecer o trampo, e talvez você também se interessa em fazer o seu podcast aqui também. Só entrar em contato lá no Instagram da The Pixel Produções, tá? Que vai ser proporcionado para você a mesma leveza do que a rapaziada aqui que veio, ficou à vontade e foi concluído mais um dia de trabalho. E a gente fica feliz porque foi com pessoas especiais. Se você talvez seja tão especial quanto a gente que está aqui fazendo hoje,
cola com a gente, AZ Pixel Produções. Valeu! Pessoal, quintou, né? Carnaval tá chegando. Carnaval é um momento que as pessoas perguntam, né, sobre a moralidade, a roupa das meninas, o assédio, todo aquele papo que a gente escuta há não sei quanto tempo, né? Aí tem uma banda que tem um trechinho assim, ó. A banda canta assim, ó: sociedade idiotizada, a moral montada no terror. A gente quer entender qual o terror que essa sociedade monta para que a moral e os bons costumes sejam cumpridos dentro do carnaval. Então hoje a gente vai falar de um bloco, o bloco Aí Sim. A gente vai entender porquê do nome, vai entender qual é esse público específico que curte esse bloco. Então hoje eu tô aqui com a Rai, tá? Ela também é formada, fala de uns... É crustáceo? Acho que é crustáceo. Acho que é crustáceo. Então a gente vai envolver tudo: carnaval, cultura, conhecimento, ciência. Hoje, ó, carnaval é toda fantasia junto. Então vamos nessa fantasia aqui. Brunão, já tá com a sua fantasia? Tô com minha fantasia, já tô preparado já. É? Não tô com a camisa do bloco Aí Sim, não. Olha lá, ó. Bloco Aí Sim. Eu gosto do bloco, É. Eu sou da Baixada Fluminense de coração, né? Aham. Mas minha terra natal é Zona Norte. É a terra origem também da Rai aqui, né? Do Meyer. Sim, do Meia. E o berço do Rio Core, né? Tijuca, onde É. nasceu, começou. Quem é do Meyer não bobeia, né? Não Sim, roubei. exatamente. Tem isso? Tem isso. Quem é do Meia não bobeia. Caraca, tá vendo? Olha só, gente. Chamando a atenção aqui para bordões culturais, né? Diferença geográfica da parada. Como é que é? Quem é do Meyer não bobeia. É. E você sabe como é que é de Belfor Roxo? Como? Não, da Baixada? Como? Fala. A Baixada é cruel. A distinção. Olha o preconceito, né, mano? A Baixada é cruel. Tá ligado? É. Ai, meu Muito pai, minha bom. Baixada Fluminense. Esses playboys vêm pra cá dar carteirinha aí, ó. Dando carteirinha. Berço do Rio Core. O que é Rio Core? Dá esse papo pra gente. Rio Core, acho que a gente pode definir como um movimento musical ali dos anos 2000, com bandas emblemáticas, tais como Forfã, de Bob, Darwin, Scratcho, Diwali, Catside, uma série de outras bandas formadas majoritariamente por adolescentes ou jovens adultos, né, que tinham como formato padrão ali guitarra, baixo, bateria e voz, influências do pop rock, do surf music americano e do reggae também, e com eventos que aconteciam quase que sistematicamente todo domingo, principalmente nas casas de matinê, né? Pela Tijuca tinha a Raio de Sol, tinha Open Sunday, no Meyer também tinha o Sunday, no Caxambi. Então, vários espaços para bandas de adolescentes tocarem para adolescentes. E aí, hoje em dia, isso se rotula ali como Rio Core. Acho que durante essa época, eu que vivi o Rio Core adolescente, não tinha dimensão de um nome para isso. Mas hoje a gente entende aí Rio Core como essa etapa, essa fase, né? Você acha que o nome Rio Core, ele é pós... essa rotulação é pós, porque quando estava se montando esse movimento, foi meio que inconsciente a parada, foi acontecendo, não foi projetado esse movimento cultural por ser uma galera mais jovem e tal, fazendo. Você acha que o termo Rio Core foi cunhado depois? Ou não foi difundido na época? Eu não sei. Eu conheci recentemente, na verdade, já fazendo o bloco Aí Sim. Esse termo apareceu aí, mas eu não sei. Talvez sim tenha vindo depois, pra dar um nome, né? Pro que foi aquilo. Olhar o que já foi feito, né? E cunhar uma época, Isso. talvez, né? E envolvia muita coisa, né? Além da música. Era todo um estilo de vida, assim. Eram os tênis
bolachudos, né? Uhum. Meia na canela, as meninas de tamanco da Riff, Mary Jane, camisa Baby Look. As marcas, né? Assim, tudo bem falar o nome de marca? Sim. Cristal Grafite, Jump, RHB, né? Que era, assim, era o... Algumas existem ainda? Cristal Algumas ainda existem, né? Estão por aí. É? Caraca. Cristal Grafite. As características na moda também é engraçado, né? Isso me traz reflexões. Por exemplo, assim, todo movimento cultural, ele não... Ele acha identidade e vai se construindo numa corrente, né, meio que cultural e transborda. Por exemplo, da música. Às vezes tem o fator visual, artístico, tem a questão, a bebida daquela geração. Uhum. Então transborda para vários fatores. Fala um pouquinho mais aí, você falou quando transbordou no visual. Hoje em dia seria meio pastelão usar aquelas roupas ou a galera ainda vai nos rolê com aquelas roupas? Acho que não, né? Mas assim, éramos adolescentes, né? Aham. Então eram roupas que estavam ali relacionadas a esse momento da vida, a adolescência. Roupas que traziam essa coisa da atitude, né? E a coisa do surf também, que sempre estava ali no imaginário do público, né? Que ouvia essas bandas, principalmente Forfã e de Bob, que traziam muito o elemento surf nas músicas. Embora, assim, por exemplo, sou do Meyer, não tinha prática com surf e nem convivia com pessoas que surfavam, mas convivia em meio de pessoas que usavam roupas que se associavam ao surf, né? Sim. Por conta dessa explosão cultural, né? Que vinha da questão musical e os eventos que eram promovidos. Então, eu acho que hoje em dia, né? Eu acho que é meio cafona se vestir assim. Mas a coisa tá aí, a gente não pode negar que se vestiu assim. Mas o carnaval é um ambiente perfeito pra você ser cafona sem ser julgado. Exatamente. Vira fantasia. Uhum. Então, assim, a galera que quiser lá no dia do rolê de vocês, lá com o bloco, aí sim, é o momento perfeito pra usar todo tipo de roupa daquela época, ser saudosista mesmo, né? E dar esse rolê. Eu já tô até separando lá meu tênis. Como é que tu falou? Bolachão? Bolachão, né? Aqui na Baixada se chamava de pão doce, né? Porque parece um pão doce imenso, colorido, né? A galera que tá assistindo aqui ao episódio da Rai, que veio por ela e tá assistindo e talvez não se inscreveu, se inscreve aí, rapaziada. E pra aumentar a audiência da Rai aqui, dar a moral no episódio dela, compartilha pros amigos, pra família, pra dar bastante visualizações e aquele gostei lá no episódio da Rai. Até porque a nossa intenção aqui, cara, é costurar, né, nesse tecido social o que a gente já construiu ao longo dessa trajetória cultural, né? Porque, assim, o Rio de Janeiro, ele parece ser uma bolha muito pequena, mas quando você começa a revirar essa bolha, todo mundo conhece todo mundo no Rio de Janeiro, né? Aí quando você começa a revirar, fulano é amigo de ciclano e tal, são múltiplas histórias e nessas múltiplas histórias a gente aqui talvez conte uma que agregue a você, que se conecte a você. Então não é só sobre o episódio de hoje. Se inscreva lá no canal porque a gente tem proposta de trazer gente que se assemelha e o Rio de Janeiro, cara, tu vai na Lapa, tu encontra 3 pessoas pelo menos, né? Oi, oi, oi. Então nossa bolha acaba sendo essa daqui. Então nada melhor do que agregar nessa bolha aqui. Correto, Rai? Correto. Tá. E na sua bolha? Vamos saber da bolha dela, essa galerinha? Pejorativo? Galerinha? Não? Vamos lá. Na sua adolescência, como é que você se viu curtindo? Como que você... Caraca, eu gosto disso. E o gosto pela música começou desde cedo, né? Eu vi que você escreve música desde cedo. Sim. Como é que começou esse desejo pela música, essa inspiração de escrever? Foi o quê? Foi uma brincadeirazinha que foi evoluindo? Criatividade infantil mesmo, aquela coisa de inventar canções. E qual foi a sua primeira canção? Minha primeira canção? Ih, caraca, ele puxou na memória, hein? Tem a primeira que eu me lembre. Fala de um amor que sumiu, né? E conheci um garoto ali comprando um picolé, e aí ele sumiu, e aí onde é que você tá? Onde é que você tá? Onde é que você tá? Caramba! Mas depois, quer dizer, um pouco antes disso, eu fiz uma música que não foi escrita, foi gravada no gravador.
E eu não tenho essa música em lugar nenhum, né? Só na minha cabeça, assim. E eu escrevi em 2002, aos 8 anos, um grito de socorro aos adultos para que tornassem o mundo um lugar melhor, assim. E né, fico até emocionada quando eu lembro disso. Eu não vou cantar aqui porque eu vou chorar. Pô, mas eu achei mó simbolismo pro que você faz no contexto científico, né, cara? Acho que a ver. E aí eu pedi muito pros meus pais mandarem, né, pro programa do Raul Gil, essa fita gravada, cantando essa música. Eu não sei o que aconteceu. Eles mandaram pra universidade. Mandaram pra outro lugar. Falaram, vai estudar. Vamos aplaudir! Mano. Então a sua inserção na música foi descobrindo o mundo, né, cara? Foi. A revolta, né, ouvindo, né, ouvia MPB e samba, então a reflexão social tava muito ali. E aí, durante a adolescência, fui apresentada, né, a bandas do Rio de Janeiro, né, incluindo Forfã, mas no primeiro momento eu não liguei muito pra Forfã, assim, era muito alheio à minha realidade, né, a coisa do surf. A primeira música que eu ouvi foi Melhor Bodyboarder da Minha Rua. E que isso tinha a ver comigo, né? Assim, eu não conseguia entender não além da dialogava superficialidade direto, ali. Mas eu gostei muito de Diwali, né? Porque era uma banda que tinha uma vocalista feminina, inclusive minha grande amiga Gabi. Mando um beijão pra você, Gabi. Sei que você vai assistir aí. E comecei a acompanhar a Diwali, ainda não era amiga da Gabi nem de nenhum deles, né? Isso veio depois ao longo de crescer ali ouvindo. E conheci Forfã de verdade, né? Me permiti para ouvir Forfã ao vivo, num show que eu fui para assistir Diwali, um evento na Vila da Penha, em 2008. E aí eu ouvi Forfã ao vivo. E aí eu entendi o que eles estavam falando, além de pegar onda, né? E entendi o que é o simbolismo do pegar onda no Rio de Janeiro e toda essa coisa, assim, né? Que vai muito além disso, né? Muito além do simples ato. A mensagem do Forfã que é muito profunda, né? Tá nas entrelinhas mesmo ali. Então, eu entendi isso ali, né, no auge dos meus 14 anos. E aí foi muito incrível, né, assim. Foi com 14? Com 14, foi, só pra pontuar. Uhum. Muito, muito nova, né, pra uma percepção. Eu acho que também é uma introdução também no mundo de música, né? 14 anos, tu ainda não sabe direito se exatamente qual música você mais gosta. Eu acho que é um pouco de escutar de tudo pra definir. E foi essa questão do surf, do Forfã, que te deu também algum tipo de interesse pra oceanografia? Ou não tem nada a ver? Tem o grande... Eu sempre gostei muito, né, de praia, litoral, viajava nas férias pra casa de praia, assim, então praia sempre foi uma coisa que mexeu comigo. E sim, o Forfã enaltece, né, natureza e mar, eles falam muito do mar, da relação homem-natureza, homem-mar, e acho que houve ali, né, uma afinidade, né, percebi que eles falam de coisas que eu gosto ali, então, de fato, acho que me apropriou, né, me trouxe apropriação, assim, as músicas deles fizeram mais sentido a partir da minha vivência com o litoral, né, a nossa viagem clássica aqui no Rio de Janeiro, que é Costa Verde ou região dos lagos, né, nas férias. Então, eu tinha essa vivência de praia, assim, mas praia no Rio mesmo eu não frequentava muito, era mais nessa questão de férias. E aí o amor veio daí, né? Essa coisa com o oceano, praia e tal. Vivência de férias, casa de praia. E era a vivência e a trilha sonora Forfã que dava essa inspiração cada vez mais na sua alma, né? Total. Verão, bronzeado e vamos lá. O que se classifica como Rio-Core, né? Esse conjunto de bandas traz uma euforia juvenil, né? Onde que a molecada da época, eu me lembro, né, que tipo assim, era uma parada meio que, cara, a gente tá vivendo agora, isso é muito, caraca, é uma impulsividade coletiva, sabe, as pessoas iam de mulão pras matinês, é algo bem, né, coletivo. Isso consolidou essa bolha, esse grupinho, e esse grupinho foi indo até hoje, porque eu vejo bastante grupos, né, no WhatsApp, no Instagram, dessa galera, meio que, eu conheço fulano há tanto tempo, eu conheço o vocalista dessa banda. Tu acha que foi essa euforia de todo mundo estar junto, fazer junto? Acho que tanto a euforia, mas também o crescer junto mesmo, passar por esses processos importantes, né? Passar perrengue numa volta de show, pegar Kombi, sabe? Essa toda afinidade e entrelaçamento que se cria, né? Conexão que se cria com essas pessoas. E são amizades pra vida mesmo, assim. Eu tenho amigas de
de quase 20 anos, né? Que são dessa época, que eu ia para shows do Diwali e tinha ali amizade com um fã-clube, né? E são amigas, assim, pessoas que eu tenho pra vida, né? Que tem meus pais como família, sabe? É realmente muito importante, assim. Foi pra vida, né? Foi muito além de uma fase de curtir sair pra show, porque é uma coisa que molda você como ser humano, né? As pessoas com quem a gente tá aí nessa fase e as pessoas que seguem ao longo da jornada com a gente. E o For Fun, né? De uma forma geral, assim, teve esse amadurecimento nas letras. Então, à medida que a gente ia crescendo, né? Falando da minha perspectiva, as letras também foram ficando mais maduras. Então, o meu crescimento foi acompanhando, né? Essa evolução nas composições e tudo, assim. Foi fazendo sentido continuar apreciando a obra, né? E acompanhando os trabalhos ali que eles lançavam. E quando que você percebeu que isso não era só hobby, era uma identidade mesmo sua, pra poder começar a fazer projetos maiores? A música que você diz? Isso. Ali na adolescência, assim, eu já tinha essa coisa, né, de escrever, compor e tal, mas não estudava música. E aí, as bandas do Rio Core, acho que foi principalmente de Wally, me aproximaram desse universo, né, do fazer musical ali. Por ser do fã-clube, frequentar ensaios e ter muito contato e construir laços de amizade com eles. Eu via, né, as músicas sendo feitas, via um estúdio musical pela primeira vez. Isso era muito legal, assim, então... Acho que foi um grande propulsor, sabe? Para que eu... Pô, acho que eu também consigo fazer isso, né? Eu também consigo colocar a minha música aqui no violão. Então, por que eu não aprendo a tocar violão? E aí eu fui estudar violão, não pensava em estudar canto nessa época. Passei ali a parte da adolescência estudando violão. Na verdade, eu tive Estudou violão o quê? Professor, então, escola? Foi um professor particular. Também aos meus 14 anos, e ele me assediava e eu não percebia, ou não sei, não queria perceber, né? Mas depois de um tempo eu percebi, e aí eu parei de frequentar as aulas e parei totalmente de estudar violão, assim. E aí meus pais não entenderam nada, eu não contei pra eles. Até hoje eu não contei isso pros meus pais. Caramba. E aí, enfim, ficou guardado. E aí quando eu resolvi voltar a estudar música, que já foi ali pelos 19 anos... Eu decidi voltar Isso daí, na época do violão, você tinha quantos anos? 14. 14. Caraca, mesma época. Época de você estar compreendendo o mundo, né? Tua sexualidade, Isso. compreendendo teu corpo. Era um professor mais velho, um cara mais velho, assim. A aula era particular numa loja de instrumentos, né? E tinha uma salinha de aula, assim, no fundo, perto da minha casa. Então, teoricamente, eu estaria segura, né? Uhum. E aí, ali pelos 19, eu resolvi voltar a estudar música, já na faculdade. E aí eu não fui pro violão, fui pro canto, porque eu achei que fazia mais sentido, porque eu queria que Já na faculdade, que você tava fazendo faculdade na área de biologia, ou você fez a faculdade de música? Não entendi. Eu fiz faculdade de estatística primeiro, antes de fazer biologia e ciências ambientais. E aí eu não concluí a estatística, mas ela me deu recurso, aparato psicológico para eu entender que eu queria estudar música, estudar coisas mais complexas, mais holísticas, né, que permitissem conversar mais com o mundo de outra maneira, assim. E aí, nisso, eu fui estudar canto numa escola de música, fiz curso teórico, né, e curso de canto. E aí as coisas começaram a se configurar de outra forma. Aí eu olhei pro violão de outro jeito, né, e aí fui estudar por conta própria. Escola de música local? Escola Elite Musical. Tem no Meyer, tem em vários lugares, né? Sim. Maneiro. Só fazendo um link com toda a delicadeza e toda a permissão que você queira me dar, a questão do assédio, né, cara? Isso é importante a gente frisar, porque isso é um fator público, né? Porque quantas crianças né, podem estar sofrendo isso agora nesse exato momento e os pais não entendem. Às vezes uma desistência, né? Aquela desistência brusca, muitas das vezes é um sinal, é um protesto. E assim, a gente está num momento onde que a gente tem total informação, né, cara? A gente teve o lance do Roblox agora, né? No Roblox, não sei se as crianças protestando lá, falando... acho que foi no Roblox ou no Minecraft, falando sobre o Felca lá, tipo, maldito seja o Felca, e uma linguagem muito adulta, onde que ficou perceptível que não eram crianças protestando sobre uma exigência maior,
uma segurança maior sobre como que as crianças entram no joguinho, né? Teve citação de Chico Buarque dentro desse contexto, né? Pai, afasta de mim esse cálice. Que criança entre 8, 9 e 10 anos está recitando num protesto virtual, online, de bonequinhos quadrados, Chico Buarque? E a sociedade não se pergunta, foi vinculado em jornais, em horário nobre, e ninguém se perguntou isso. Isso é um contraponto para... minha filha está aprendendo canto, né? E violão, e... Qual é a situação? Qual é o local? Aonde que a gente se permite isso? Aí, às vezes, os pais se culpam, né? Mas não é só sobre os pais, é sobre o mundo que a gente vive, né? Essa revolta que talvez você de romper ali com o violão, não era sobre violão, era um protesto interno, né, cara? E aí fica um aviso para os pais, né? Hoje em dia, sobre as crianças. Preste atenção nos seus filhos, né, cara? Eu acho que... E o máximo de prestar atenção não é o suficiente. E se acontecer algo, não se culpe, entendeu? Porque os monstros estão pela rua aí, né, cara? É isso. Com 19 anos, dá pra gente entender o mundo de outras formas e consertar nossos traumas, se olhar, buscar... soluções, né, para as nossas vidas, se perdoar, né? É muito importante. Porque às vezes o trauma traz uma culpa que nem era nossa, né? A culpa, né? E aquelas coisas. Já que a gente se perdoa e a gente quer seguir em frente, com 19 anos, tu entrou na faculdade com quantos? Só para ter uma compreensão. Com 17. Com 17. Muito na faculdade também, então deve ter tido situações onde que você teve que aprender a lidar, né? Minha primeira faculdade foi na UF, né? Então eu tinha que ir para Niterói todo dia ali. Ia de quê? De ônibus? De ônibus e barca. E barca. É muito amadurecimento, né? Assim, em pouco tempo. Pouco tempo. Sair da escola para ir para outra cidade estudar. Mas muito legal, assim, também pronta pra perdição, né? Sim. DCE, cerveja e todas as coisas acontecendo, Tudo né? ao mesmo tempo, Tudo cara. ao mesmo tempo, independência. Aí fiz 18 anos no primeiro ano ali da faculdade. Né? Independência, assim, a ilusão, né, dos 18. Tudo ao mesmo tempo. Foi muito, muito interessante, assim mesmo, né? Poder olhar pra isso, assim, agora. E aí eu saí da estatística e fui fazer... fui trabalhar no telemarketing, porque eu não sabia o que eu queria fazer, mas eu queria continuar estudando canto, e aí eu precisava pagar as aulas. E aí eu fui trabalhar no telemarketing, e aí eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, até entender o que eu queria estudar, e ainda não sabia. Aí eu fui fazer o Enem, e aí com a nota do SISU apareceram algumas opções. Aí eu achei Ciências Ambientais na Unirio uma opção interessante, e fui fazer, assim... Melhor escolha, né? Foi incrível. E aí eu tinha já 21 nessa época. Com 21 anos de idade, tá ligado? Eu vi a tua reportagem lá. Teve uma reportagem, né? Uma matéria sobre Tatuí. Por que você ri? Ali na frente você também ri, tio. Tatuí. O objeto de estudo é banalizado? As pessoas banalizam? Como é que é isso? Não é banalizado. Eu rio porque, não sei, aqui eu vim falar de bloco aí sim, Rio Core, eu achei curioso você puxar o assunto. Sim, Tatuí. porque eu fiquei encantado lá, né? Tipo, porque assim, a gente fala a gente tá falando de um mega evento, carnaval, né? A temática, falar de um bloco de Rio Core, né, de hardcore com melódico, punk, dentro de um mega festival global, né, que é o Carnaval. Acho que é o maior evento, né, a céu aberto do mundo, que tem fantasias, né, que precisa de pena, de cores, de plástico. Então, assim, associa muito. Depois disso, esse resíduo vai parar em algum lugar. E a gente tá falando com uma pessoa especialista em entender por que os tatuís estão sumindo. E qual a relação de resíduo ambiental e esse mega evento? Acho que tem algum impacto ambiental sobre isso. Então, tem impactos diversos. Inclusive, tem um trabalho recente que eu publiquei junto com o meu grupo lá da Unirio sobre o efeito, sobre a presença do microplástico na Praia do Flamengo. A gente avaliou antes, durante, depois do Carnaval e 8 meses depois do Carnaval.
Então, antes tinha uma quantidade menor, durante o carnaval aumentou, e essa quantidade persistiu mesmo após 8 meses ali do carnaval, né? O microplástico que vem da purpurina, do glitter. Já existem opções biodegradáveis que não são à base de plástico, mas o grande parte do que é comercializado é ainda à base do plástico. Então, é um impacto direto, né? A Praia do Flamengo tem Tatuí. É um impacto direto ali que esses organismos sofrem. Então, falando um pouco de Tatuí, né? Nessa história, você perguntou se Tatuí é banalizado. De certa forma, sim. Assim, trabalhar com pesquisa, não que seja banalizado, mas tem pessoas que carregam um estigma ali do que né, tá gastando dinheiro público e cadê o retorno social disso? E o governo tá te pagando para quê? Porque é isso, né? Acham que o retorno tem que ser ali, você palpável, provou, né? Você provou, então cadê, né? Cadê o que você tá verificando? Mas não é assim, né? Então a ciência, ela se faz lentamente, Sim. né? Ao longo de um processo longo, com o apoio de muitas mãos, instituições e principalmente com dinheiro. A ciência é cara, sim. né? Então tem uma certa, não banalização, mas uma desvalorização do fazer científico. E isso envolve, claro, as espécies ameaçadas, né? Quando a gente fala de Tatuí, as pessoas têm às vezes um apego, principalmente as pessoas um pouco mais velhas ali, já um pouco depois dos 40. Quando eu era criança tinha a coisa bastante, emocional, mas não tem de fato a preocupação ecológica, né? Ou o que eu posso fazer, o que eu estou fazendo que está impactando diretamente essa espécie, ou como que eu posso reduzir o meu impacto. É um crustáceo? É um crustáceo. Uhum. Tem coisa que eu acabo gostando assim na hora. E me dá curiosidade. Esse crustáceo, ele serve de base alimentar, deve servir para um monte de outros animais, né? Já que ele é pequenininho, é fácil reprodução. Ele funciona, né? Ele é um filtrador. Então, ele tem antenas filtradoras e aí ele fica com essas anteninhas ali para fora da areia. Quando a onda vem, ele se expõe, né? Essas antenas ficam para fora. E quando a onda volta, eles se enterram, mantendo as antenas ali em um processo de filtração, nesse retorno da onda. E aí ali eles retêm vários alimentos e levam esse alimento para o aparato bucal e se alimentam. Por isso, quando eles são predados, eles são considerados elos tróficos, né? Porque eles fazem essa conexão entre o que está microparticulado, o que está suspenso na coluna d'água e níveis tróficos superiores, que são quem vai se alimentar dos tatuís, que são caranguejos maiores, aves, peixes. Então, eles são elotróficos, são, portanto, muito importantes ali para a sustentação da cadeia alimentar do ecossistema que ele está inserido. Então, para você que gosta de sentar na praia e assistir a gaivota voando, saiba que para ter gaivota precisa ter tatuí, né? Precisa tá conectado as Exato. coisas, né, cara? Fala, meu tatuí. Não, falando aí da dificuldade ou dos obstáculos da ciência, então, ciência no Brasil, ela tem que ter uma criatividade quase que artística também? Tem que ter. Tem que ter desenvoltura, tem que saber fazer as coisas com as próprias mãos. Porque... Gambiarra, a famosa gambiarra. A gente tem que saber adaptar material para opções baratas, alternativas, né? Então, isso é artístico, é criativo. Aqui agora a gente é pressionado também, né, enquanto pesquisadora, pela divulgação científica, que não é só botar no Instagram ou no YouTube, mas também é isso. Então a gente tem que ser praticamente blogueiro, né? Então, assim, é multifacetado, assim, não é só ser cientista. Mas isso não agregou, não valorizou o cientista, o pesquisador? Com certeza. E propaga, né, a mensagem científica, as pessoas veem o que a comunidade científica está fazendo, mas, por outro lado, aumenta a pressão, né, por trabalho, aumenta a demanda de trabalho. Sim. E aumenta a pressão popular por cobrança, né? As pessoas cobram. O que vocês estão fazendo, né? E é legítimo essa cobrança, né? Você chega num lugar e coleta e pesquisa, e depois aquela comunidade quer o retorno, né? E o que você tem de resultado? E essa cobrança é legítima mesmo. Mas, às vezes, não se tem uma resposta, né? No tempo que as pessoas esperam, assim. Então, me perguntam muito. O tatuí está em extinção? Não sei. A gente está estudando para entender essa resposta. Tem uma margem de tempo para definir as coisas, né? Até para criar uma estatística que você estudou lá atrás. Exatamente. Tá tudo relacionado. Posso abordar um tema aqui do noticiário atual? Já que você é biólogo aqui, vou ler aqui rapidinho aqui. Nos últimos dias ganharam destaque a notícia sobre um surtinho do vírus Nipah na Índia.
com alguns casos confirmados e a atenção das autoridades de saúde em alguns países asiáticos. Esse vírus pode causar doença grave e tem uma taxa de letalidade alta. E por isso especialistas monitoram o que acontece lá e medidas foram reforçadas em aeroportos da Ásia. Você está sabendo sobre esse vírus? É pra ter medo? E justamente isso surge novamente nas vésperas do carnaval. Ó. Eu acho que a Covid veio para ensinar muitas coisas pra gente, né? Sem querer romantizar todo o sofrimento, mas ensinou muitas coisas que a gente ainda negligencia. Então, no caso de um novo surto, né, de uma nova doença, assim, ou um crescimento de uma doença, sempre importante a gente entender o que as autoridades de saúde estão dizendo, né, quais são as recomendações. A Anvisa e a Fiocruz, por exemplo, já se pronunciaram sobre esse vírus, falando das medidas básicas, uso de máscara, lavar as mãos, evitar aglomerações. Então, claro, o carnaval chegando, Rio de Janeiro, né, a gente gosta de uma festa, mas é importante ter em mente, assim, que é uma doença, né? É algo que pode ser grave. Particularmente, eu não me aprofundei no assunto, mas eu vi algumas recomendações. Aqui, deixa eu só ler que a organização, a OMS, diz, e o Ministério da Saúde do Brasil, que o risco de transmissão global é considerado baixo no momento e não há indicação da ameaça ao Brasil, já que não existem sinais de circulação fora da região asiática, além de países terem rapidamente isolado os casos e monitorando contatos. OMS. Ou seja, quem for lá no bloco aí sim pode ir mais tranquilo a partir dessa notícia, né, cunhada pela OMS. Mas todo cuidado também é pouco, né? Agora, se alguém está voltando de viagem da Ásia, pode se cuidar, fazer um tempinho de quarentena, usar máscara se desconfiar de algum sintoma ali. Não ir no carnaval e sair beijando na boca de todo mundo. Não, e é até um fator, né, porque a gente fala de um vírus global e a gente esquece que por mais que o SUS brasileiro tenha feito um excelente trabalho na questão do HIV, mas esse momento é um momento de pico de transmissão também, né? Uhum. As pessoas estão mais alegres, estão mais suscetíveis a fazer amor, né? Se amarem. Então, proteção, né? Camisinha, o SUS disponibiliza a camisinha e tudo mais para a galera poder curtir da maneira mais apropriada possível. E outra coisa, bloco cheio, gente, ônibus lotado, trem lotado, metrô, por que não, gente, você ter ali seu álcool em gel, entendeu? Acho que isso não é sobre uma pandemia global, é sobre higiene pessoal, né? Sua camisinha também, importante. Pô, sim, faz o kit ali, ó, entendeu? Um engove, sabe, o remédio para se ultrapassou... dor de cabeça, porque uma série de coisas, né, cara? Esse lance da AIDS é interessante também, né? Por conta do avanço da ciência nas medicações, né? Parece que a AIDS, ela foi derrotada, né? Erradicada. Mas não, né? Ela continua aí, mas meio que as pessoas baixaram a guarda por conta dos remédios serem muito eficazes no controle da doença. Não, então, é o jogo de tigrinho do HIV. Não dá pra brincar, gente. Não dá pra apostar, entendeu? Não é um sorriso bonito que define a saúde sexual das pessoas, né, cara? É um pouco disso? É um pouco disso. Sim. Ó, a gente prestando... Caraca, me senti agora funções sociais. Como é que o Renato falava? Como é que é? Um cidadão padrão. Pô, vamos falar de carnaval, de alegria. Cara, como que nem sei se estou atropelando o Bruno, mas eu me empolguei. Tem alguma coisa pra falar ou posso perguntar? Pergunta. Pá. Pergunta, pode perguntar. Você quer ganhar no joguinho? Carnaval e Rio Core. Qual foi o gênio, tá ligado? Ou a galerinha que falou assim, vamos tocar uns tambores nesse período, vamos pegar meu... É afrouxar? Não, que vai... Tem o chequerê, né? Chequerê. Tem o afoxé também. Ai, que nome bonito, né? Chequerê. Chequerê. Bruno, pega meu chequerê ali. Acho que é um nome legal. Não sou bem. Não, o bloco aí sim tem chequerê. É? Uhum. Caraca, chequerê é uma cabaça? É aquele da cabaça? Com miçangas. Tinha miçanga. Sabia que era o pessoal do pessoal que tava tocando isso. Bem legal. Tu toca chequerê?
Não, a minha noiva toca chequerê. É? Aham. Caraca, só no chequerê, mano. Cara, a sonoridade é um som que, tipo assim, eu acho que se assemelha a... Não, a caixa faz... a caixa tarova, tá. Só que embaixo tem aquela gradezinha que faz... É pra isso, chequerê? É bem mais agudo, bem mais estridente, assim, esporrento, né? Um som Sim. com bastante massa, assim. Caraca, maneiro. Eu não sabia que tinha esse nome. Tem, chequerê. Chequerê. E é um nome bonito. Uhum. De quem foi a ideia de fazer esse rolê aí? Então, o Bloco Aí Sim surgiu com o Igor Rocha, que foi nosso fundador, assim, a pessoa que resolveu, vamos fazer, então, um bloco de verdade acontecer? Foi como é que é? Forfanático? Forfundador. Forfundador, lá em 2016, né, finalzinho do ano. Caraca, então tem maior tempo, vamos fazer 10 anos esse ano. Vai fazer 10 anos no próximo ano. O primeiro desfile do Aí foi em 2017. Ah, tá. Mas de fundação esse ano aí. Foi final do ano que a gente desfilou ali no Carnaval de 2017, né? Então, as conversas começaram em 2016. E aí ele juntou ali algumas pessoas, né? Foi chamando, ele era de bateria universitária da UFRJ, pessoal da Descomunal, que é a faculdade, bateria das engenharias do UFRJ. E aí ele foi chamando instrumentistas de vários naipes, né? Montou o time de harmonia também, me convidou pro vocal. O outro rapaz, o Kleber, também, que canta comigo. E um amigo dele, chamado Matheus, eles estudaram juntos no Pedro II, sei lá, 1000 anos, na adolescência. Inclusive, o Matheus apresentou o Forfã ao Igor. Aí, 15 anos depois, o Igor chama o Forfã pra tocar no bloco. Chama o Matheus, aliás, pra tocar no bloco, assim. Muito legal, né? E aí veio daí, a ideia veio da cabeça do Igor, que já tocava no Carnaval, que era fã de Forfã. Mas que a coisa embrionária do Bloco Aí Sim começou um pouco antes, com uma galera que eu não conhecia, mas que último show do Forfã na Fundação Progresso, em 2015, dezembro de 2015, resolveram ali fazer um bloco de carnaval, né? Quase que uma brincadeira. E aí eles começaram a fazer chamadas nos grupos do Orkut, no Forfanáticos, e foram juntar uma galera para fazer um ensaio. Foi um ensaio em Bangu. E aí eu fui nesse ensaio, choveu muito. Mas assim, não tinha, eles não sabiam muito o que eles estavam fazendo. Eles queriam muito fazer, mas não sabiam como. E nisso estava eu, o Igor, o Kleber, que é o outro vocal do Aí, e o Eric, que trabalha com a nossa parte de marketing, comunicação, né, identidade visual. Que não é músico, mas chegou muito junto desde sempre. E aí o Quem Vai, né, que foi essa primeira brincadeira, não aconteceu, não teve desfile, mas teve um grupo de pessoas que se reuniu ali na Praça São Salvador num dia de carnaval, e a gente saiu em cortejo de Laranjeiras até a Urca pela ciclovia ali beirando Praia de Botafogo. E foi lindo, assim, foi muito legal, né? Mostrou, assim, que tinha muito potencial. E aí, no ano seguinte, o Igor decidiu fazer a coisa séria, né? Com toda a experiência de carnaval que ele já tinha, de tocar em outros blocos e tudo. E a gente fez o primeiro desfile do Aí Sim, em 2017. E aí foi também, assim, num bar, né? Longe das condições ideais que a gente queria. Mas que foi incrível, assim. Foi uma tarde maravilhosa. Muita lembrança boa, né? Grande parte dos músicos do bloco eram músicos que vieram da Descomunal. Então, que não conheciam Forfã. O que era Descomunal? A bateria universitária do fundão, das engenharias. Então, grande parte... E o Igor era, né, dessa bateria. Sim. E ele chamou o pessoal para compor o Aí Sim. Então, muitas pessoas não conheciam Forfã, mas conheciam os ritmos, gostavam do Igor. E houve um entrosamento ali, né? Quando juntou todos os núcleos que ele foi chamando para formar esse bloco. E aí rolou um entrosamento, assim, foi muito legal, né? E aí o bloco passa sempre por uma renovação, né? Tem muita gente entrando, muita gente saindo. Mas tem pessoas que estão ali desde o início, né? Assim, há 10 anos. Como eu. O Igor mesmo já saiu, ele não tá mais, ele cansou, assim. E na mesma função, no bloco, você ocupa? Eu sou vocalista desde sempre. Mas, assim, eu entrei, não assumia muita função de diretoria, né, de gestão, e aí depois eu fui assumindo um pouco essa parte também. Então, agora eu tô no grupo gestor do bloco, né, com outras pessoas também que não entraram para isso, mas que estão ali também, que, né, assim, é muito cíclico, a coisa vai... E é muito orgânico, né, então tem ano que uma pessoa tá mais envolvida, que outra tá menos. Quando o Igor saiu, né, ele passou primeiro a bola das decisões burocráticas,
ficou só como mestre de bateria. Depois ele passou a bola da regência e ficou só como músico. E aí ele passou a regência pro Eduardo, que é o nosso atual mestre de bateria, que é muito fã de Forfã, que sabe muito dos ritmos, do que a gente está fazendo ali. E o Eduardo assumiu assim, o posto com muita maestria, é nosso regente, também é o nosso principal representante, assim, né, de forma legal, jurídica, relacionada ao bloco. E tá desde o início também, desde a primeira formação, 2017. E é muito legal também perguntar, porque assim, tu falou de fator administrativo, jurídico, e a galera pode pensar, mas não é um bando de doido que sai com seus tambores um dia por ano pra fazer? Precisa de tudo isso? Precisa. Explica. A gente precisa primeiro de autorização, né, para poder fazer a festa sem problemas, sem multa, sem nada associado a isso. Então a gente tem que ter autorização de Rio Tour, bombeiro, nada opor da polícia militar, tem que estar alinhado com a Rio Tour, né, em relação à data. A Rio Tour tem que autorizar o local, a data, o horário. Tem que estar tudo certinho, discriminado. Eles disponibilizam, por exemplo, ambulância pro local, essas coisas? Chega a esse ponto? Disso. Se a gente solicitar. tem uma faixa de público, né? Ah, então, entendi. a partir de... Eu não sei agora exatamente, eu acho que é a partir de 2.000 pessoas, quando você comunica isso, né? Sim. A Rio Tour disponibiliza uma ambulância. Geralmente a gente tem, sim, um posto de ambulância na praça, porque outros blocos funcionam ali na praça também. A gente geralmente divide o horário do palco, né? Bota um bloco antes, a gente toca depois. Então é uma demanda ali, né? Pela questão de saúde. Tem investimento público? A Rio Tour dá um fomento, sim. De uns 3 anos para cá eles têm contribuído dessa forma. Tem o patrocínio da Ambev também, que é para todos os blocos que são credenciados, né? Então a Ambev paga uma ajuda, sim. E na maioria das vezes paga a maioria dos custos pro AICIM, assim. Mas a gente tem outros custos que não são associados ao dia de desfile, né? Então, esse custo cobre, por exemplo, o aluguel do palco, que a gente tem que fazer, o aluguel do gerador, todos os equipamentos de som, segurança privada, brigadista. E aí a gente tem, né, nosso consumo, comidas e bebidas do dia do desfile, transporte, instrumento que às vezes a gente precisa alugar. São muitos custos, assim, no dia do desfile. E fora o dia do desfile tem tudo que vem antes, né? Os ensaios, os encontros que a gente precisa fazer para acertar arranjo, tudo. Confecção de produto para vender no dia, né? Que a gente precisa ter um dinheiro para uma rentabilidade, preparar né? isso. É caro, assim. É caro. Eu não fazia ideia de que era tão caro fazer carnaval. É caro e realmente sem ajuda, sem apoio, né? Sem financiamento público, né? Não dá pra fazer. A gente fez, na verdade, dá pra fazer sim porque a gente fez. Mas a gente fez com a ajuda de um público mesmo que apoiou o nosso financiamento coletivo, Catarse. A gente vendeu algumas recompensas. Vendeu até vaga no bloco. Caraca. E tem um rapaz que toca tamborim com a gente, o Luan, que comprou a vaga dele via financiamento coletivo. Foi muito legal isso. Maneiro. Eu ia perguntar sobre participação. Você falou Forfã e as bandas do movimento Rio Core. Já teve essa interação nas apresentações do bloco? Eles se sentem homenageados? Eles reconheceram essa homenagem, até na época que eles fizeram a turnê Nós, né? Recentemente, 2024. Fizeram um post lá no Instagram falando sobre o bloco AICIM. Foi o primeiro reconhecimento assim que a gente recebeu do Forfã. Foi muito legal, né? Muito gratificante. Mas além do Forfã, né? A gente sempre pode contar muito com o apoio do Thiago do Darwin, que ele é muito querido, assim. Ele apoia o bloco sempre que ele pode na divulgação. E ele faz a participação especial com a gente no carnaval. Já tem 3 carnavais, né? E a Gabi, da vocalista da Gilália. Nos últimos 3. A Gabi também, ela não tá morando no Rio. Confirmado esse ano também? Confirmado, com certeza, assim. Vou só mandar o dia pra ele. E a Gabi de Wally também sempre faz muita questão de estar ali, de divulgar, de movimentar, né? Já fez a participação especial com a gente também. Mas ela não mora mais no Rio, né? Mora em Floripa. Mas estando no Rio, ela com certeza, assim, vai apoia por rolê, né? E cola. E o pessoal do Forfã, eles têm a abertura ali, tratam a gente sempre com muito carinho, né? Sempre fazemos os convites, infelizmente, eles nunca aceitaram. Mas ter o reconhecimento é legal já, sim, né? Sim. E você acha que tem mais espaço para
mais galera de outros rolês colar com vocês, ou é estritamente essa bolha? Ou vocês acham que... Não, cara, eu acho que a galera que viveu esse momento, mesmo que curtiu outras paradas, chega junto, no dia do evento consegue achar a identidade cultural de estar ali também, Uhum. tá ligado? Meio que um forasteiro. Sim, não só no dia do desfile em si, mas há alguns anos a gente tem uma parceria com a Festa e Eu Que Era Emo. Eles fazem uma festa, uma edição de carnaval e chamam um bloco aí sim pra tocar. E assim, é um outro público, né? Um público mais emo, assim, menos hardcore. Mas é muito legal, assim, e realmente as tribos se unem nesse evento. No dia de carnaval também a gente costuma dividir palco com outros blocos, né? Então a gente faz com República Suburbana e o Faroeste Caboclo. Que são O blocos nome que é maneiro, né? tocam MPB, né? Música brasileira, Caraca, assim, enaltecem maneiro. música brasileira de uma forma Sim. geral. Então é legal, assim. E as tribos se encontram ali, sabe? E assim, o público deles assiste ao nosso show, o nosso público assiste ao deles. Sempre tem essa troca, assim. Então acho que é super inclusivo, né? E abrangente. Uhum. E o Aí Sim, ele só existe como bloco de carnaval ou já teve algo fora da data do carnaval? Essa é uma boa pergunta. A gente faz o carnaval certo, né? Com certeza. Na temporada de carnaval ali, às vezes rolam alguns convites. Às vezes a gente tem tempo e disponibilidade de fazer o nosso pré-carnaval também, de produzir isso, né? Porque é uma demanda. E durante o ano a gente está sempre aberto a convites. A gente já tocou em casamentos. Um casal que o pedido de casamento foi no bloco, assim, 2 anos antes, né? E 2 anos depois a gente tocou no casamento deles. Cara, que lindo, E aí cara. foi uma surpresa do noivo pra noiva. Foi muito legal, né? A gente chegou no casamento, a noiva já assim, esperando mais nada, né? Caraca, estragou a maquiagem da mulher, cara. Muito legal. Então a gente faz casamentos, eventos privados, aniversários. Claro que não com todas as pessoas que tocam no dia do desfile, Sim. né? Mas com o mínimo suficiente ali pra deixar legal, pra dar cara de bloco, né? De carnaval. E vocês curtem fazer também fora do carnaval? Ou é uma parada, a gente vai fazer pra capitalizar? Ou é um bagulho, caraca, que maneiro, vamos... Não, a gente gosta muito. A gente gosta muito do bloco, assim, as pessoas que tocam e cantam lá. E todo mundo gosta muito, sabe? De estar junto, de estar fazendo. Inclusive, a gente gostaria de fazer mais vezes por ano. Mas é isso, assim, as coisas não aparecem tanto e todo mundo trabalha com outras coisas, né? Ninguém é 100% dedicado ao bloco, então não dá também para produzir o bloco o ano inteiro. Então é importante ter também esse momento ao longo do ano para dar uma desacelerada, porque essa época de carnaval é sempre muito intensa de trabalho e encontros, né? Vale praticamente o trabalho de um ano todo. Pela Tipo intensidade, isso. né? O nome Aí Sim, vem da onde? Aí sim é uma música do Forfã, do álbum Policenso. É a primeira música do álbum. É uma música que traz essa coisa de afirmação, fala do encontro, das percepções, né, do eu percebendo o mundo. E veio como, acho que quase uma provocação do Igor, o fundador do bloco, à tentativa de bloco que veio antes do bloco Aí Sim. Né? Então, assim, o bloco anterior não funcionou, mas e o agora nome vai. era Quem Vai, Vai, Quem né? Vai, que é uma música do Forfã também. Aí foi uma tentativa, aí quando Aí deu sim. certo, aí quando sim. deu certo, aí sim. Aí sim, cara, marqueteiro, E hein? aí sim com ponto de exclamação, como tem na sua camisa. Tipo, afirmativo Então, pra caramba. é isso, aí sim, cara. Aí funcionou. Aham. Tu já foi nesse bloco aí, Bruno? Já fui. Já? Fui ano passado, primeira vez. O que Foi aconteceu minha lá? primeira vez, inclusive, que eu fui em bloco de carnaval, acredita? É mesmo, cara? Nunca tinha curtido, não? Não, Eu já tinha ido no bloco da Bananeira, já ouviu falar? não. Só quem é de Caxias vai saber o que é o bloco da Bananeira. Enfim, quem sabe, sabe. O desfile oficial do bloco Aí Sim, dia 22, é isso? 22 de fevereiro, Praça Xavier de Brito, na Tijuca, ali próximo à Estação Uruguai, também conhecida como Praça dos Cavalinhos. E a gente sai sempre nesse domingo, depois da quarta-feira de cinzas, né? É sempre o nosso dia de fechar ali o carnaval. Bloco Aí Sim, fechando bonito. Sim, é uma praça bacana, é uma praça que tem espaço pra galera, bebida, tem um comércio do lado, né? Banheiro químico. E é previsto todo um para qual preparo. horário? Começar 1h. Esse ano a gente vai contar com uma abertura muito inusitada dos Chorões da Pisadinha, que são uma dupla, vocês conhecem? Eu vi pelo Aham. Instagram. Mas fale um pouco. Eles tocam coisas mixadas, né? Eles plugam um Aham. computador ali, o DJ,
e cantam ali junto, e eles cantam essas músicas dessa época, né? Anos 2000 e tudo. É bem legal, assim, eu não conheço, não assisti ao vivo, né? Mas pela internet. Mas pela garantia que eles trouxeram, alegria, eu falei assim, caraca, aí alto combina, astral, né? É um bagulho eu que, achei muito a ver também. que vai agregar, né? Então começa cedo, 1 hora pra ter a abertura deles. A gente começar cedo também, porque, né, a gente tem sempre que contar com imprevistos. Então, se a gente se programar pra começar antes, a gente começa na hora. Se a gente se programar pra começar na hora, a gente atrasa. Então vamos programar pra começar cedo. Então, a partir das 13, né? E até umas 6, mais ou menos. Domingo, né? Então, também considerando importante terminar cedo, moradores ali das proximidades. Ano que vem, talvez, a gente mude de local, não faça mais na Praça Xavier de Brito, porque o bloco tá crescendo, o nosso público tá aumentando. E ali a questão de som e tal é tudo bem restrito, né? Então, para não incomodar moradores e pra gente conseguir aumentar o bloco da forma como a gente gostaria, estrutura e horário. Eu percebi lá na praça, ao redor bem residencial, né, Sim, cara? É bem residencial. E isso afeta a atuação do bloco ali, tipo som, essas coisas, ou por ser carnaval tem uma exceção para fazer barulho à vontade? O número de pessoa tem impacto naquela região? Não, a gente tem que seguir as normas certinho, né? De volume máximo, precisa ser respeitado. E principalmente ali naquela praça, o horário. Então, assim, já aconteceu da gente ter atrasado o início porque choveu. Então, a gente esperou parar de chover para começar. Mas às 18, pontualmente, a gente tinha que liberar o espaço e desligar o som. Então, a gente não tinha terminado ainda as músicas, mas precisou encerrar. E fizemos isso. Isso foi Carnaval de 2020. Choveu muito, a gente atrasou por isso, mas precisamos encerrar antes de completar o desfile, sabe? Porque essa questão residencial, né? A gente tem que ser muito restrito ao horário ali. E a Rio Tour cobra muito essa questão de horário, né? E se a gente dá mole, no outro ano a gente pode tomar um não. Então não é algo que... Cara, eu tive uma experiência muito boa lá no ano passado, né? Eu tive a oportunidade de ir lá curtir o carnaval lá. E eu tive uma experiência muito bacana. Eu queria até ver aqui, eu lembrei disso agora. Um restaurantezinho, cara, na esquina daqueles coroinha, mano. Atendimento. Cara, eu acho que os atendentes é tudo mais 50. É o Rei do Bacalhau? Eu acho que é. Bem de esquina, um coroa bem cabelo branco. Qual o nome? Tu lembra? Cara, mas era de esquina, assim, tipo... eu tô pesquisando aqui. Caraca, que delícia, que delícia. A gente comeu à vontade, tá ligado? E o coroinha, vou te falar aqui, alto astral, comerciante velho, sacou? Aquele comerciante que sabe engabelar. Local mesmo, não tem nome de marca grande, não. Não, é um bar de, mesmo, sabe, de bairro mesmo. Eu vou... Se a gente for esse ano, eu vou tirar uma foto lá com esse coroa, porque como comerciante, cara, ele me segurou quase 1 hora lá, né, Bruno? E toda hora ele vinha, no atendimento, me engambelou, trouxe umas batatinhas. Não, espera um pouquinho, já vai sair e tal, não sei o que lá. E valeu a pena mesmo esse rolê. Eu vou lá tirar uma foto com esse cara, porque é resistência, né, esses coroas. Imagina você estar ali numa praça, tendo um comércio, igual ele falou, que chegou ali há 1000 anos. Eu acho que isso é relevante também, porque é o momento que a galera do bloco também, tipo, economicamente, né, gasta no local, traz uma galera pra gastar naquela região. Verdade. Né? Eu acho que injeta... Os outros vê o carnaval muito como uma baderna, mas tem dinheiro... por que investem no carnaval? Porque é uma retroprojeção econômica na cidade, tá ligado? O comércio depende de dinheiro para rodar, então aumenta o número de produto a ser consumido, aumenta o flanelinha, aumenta o cara que aluga o banheiro químico, o cara que bota o som, então começa a gerar emprego em cadeia, que isso aí dura 1 ou 2 meses de pessoas empregadas, ou seja, aquele dinheiro de investimento vai pro prato de alguém, né? Com certeza.
voltando do Rio Core. Rio Core é um movimento de... Rio Core. Não, Rio Core. Rio Core. Rio Core é de coração. de coração. Rio Core. É um movimento do início dos anos 2000, né? Por aí. Você acha que é um movimento que envelheceu bem ou só virou nostalgia gourmet ou um bloco de carnaval? Só isso, Não. atualmente. Envelheceu super bem. Envelheceu porque soube sair de cena pra deixar o gosto ali do Quero Mais pra galera que curtia como eu valorizar e lotar os shows, né? Assim, do Forfã que fez o hiato aí de 10 anos e voltaram depois com uma turnê esgotando ingressos. Então acho que envelheceu super bem, assim, souberam sair de cena. Acho que não só o Forfã, né, mas as bandas todas acompanharam um pouco esse movimento, né, quando o Forfã anunciou ali o Até Mais, o Até Logo. Algumas bandas já tinham parado, como o de Wally, outras ainda estavam ali caminhando a passos muito lentos, sem muito engajamento, né, na internet. Mas acho que, assim, souberam super como... Talvez nem de forma intencional, né? Essa saída de cena não foi intencional, mas acho que, de uma forma geral, conduziu a um bom envelhecimento. Porque é isso, lota shows, né? Tem um bloco de carnaval cantando músicas do Rio Core que fica cheio, que as pessoas querem, que as pessoas... Tem gente que só sai no carnaval pra ir no bloco aí sim. Então, pô, como dizer que não envelheceu bem, né? E sim, é um bloquinho de carnaval que toca Rio Core, mas, pô, é um bloquinho que arrasta uma galera, né? Que as pessoas esperam e querem, enaltecem. É muito legal. E, assim, a galera que nunca foi, vai pesquisar lá, vai ver. Mas é legal também você falar. Esse bloco de carnaval tem guitarra, tem contrabaixo, bateria? Como é que funciona isso? A quantidade de instrumento, quantidade de pessoa que sobe no palco? Como é que funciona isso, essa dinâmica musical? Então, o bloco é dividido em bateria e harmonia, né? Aí, na harmonia, a gente tem 2 guitarras, 2 cavacos, um contrabaixo, 2 saxofones, um trompete. Esse ano vai ter um trombone, 2 vocais, backing vocals, e a bateria, que aí tem surdo, repique, caixa, tamborim, chequerê, agogô, o mestre de bateria, né? Cara, é uma orquestra, né? É uma galera. Caraca. E aí tem ensaios específicos de harmonia, ensaios específicos de bateria, tem ensaios de vozes, ensaios de metais, né? A galera dos sopros. Uma orquestra é uma escola de samba, praticamente. E aí tem um ensaio que encontra todo mundo, né? Que aí, Sim. principalmente o ensaio geral, que vão todos os membros, o ideal é que vá o elenco completo, que é a única vez que a gente se encontra todo mundo, com certeza, antes do Quantas dia do carnaval. pessoas envolvidas nesse projeto? Quase 40 pessoas. Porque além dos músicos, né, da gente que tá ali tocando, também tem a galera que tá atrás, que não toca, mas que tá igualmente fazendo o bloco acontecer, né, viabilizando a coisa toda. Então dá ali quase 40 pessoas. E fazer gestão de 40 pessoas, né, Não, e assim, vamos lá. Um ano na expectativa de acontecer o negócio. Uma semana para chegar o carnaval. Ansiedade. Não dá aquela febre emocional, não dá, né? É aquele dia, é aquela parada. E aí? Não, uma semana pra acontecer, sendo que essa semana é carnaval. Então, você já tá em outros blocos também, mas né? não dá pra chutar o balde também, né? Tem que estar ali na disciplina. Não dá pra ficar sem voz, né? Que domingo eu tenho que cantar 4 horas, assim, então tem que pegar leve. Quantas músicas rola, assim? Qual o tempo de você fica lá de frente, puxando? Se chama cantora ou puxadora do bloco? É um questionamento. Vocalista do bloco, Porque no samba tem um puxador, né? Tem aquele cara... eu não sei, posso estar falando errado, tá? Pode ser que culturalmente tenha um nome específico pra isso. Lá no bloco assim a gente fala vocalista. Comente aí, você do chat GPT, comenta aí embaixo. Como é que se chama, né? Agora, vou perguntar uma situação... Ainda vou ajudar ela ainda. Vai. Que eu vou dar mais de uma opção. Ele tá bonzinho hoje, não sei porquê. Isso é bairrismo, tá? É bairrismo. É pra pegar pesado ou pra ajudar? É pra pegar pesado, pô. Não ela é vou muito ajudar. safa. Ai, caraca. Top 3 bandas do Rio Core. Eu ia falar a melhor, mas aí eu podia te botar no fogo. Então vai. Forfã, óbvio. De Wally e Scratcho. E uma banda subestimada da cena. A banda subestimada?
Cara, tem uma banda chamada F292, que são os meninos de Madureira. Eu frequentava muito os shows deles também. E eles são muito bons, assim. Eles não estão mais, né, nativa e tal, já estão em outras carreiras, inclusive. Mas eles eram subestimados porque eles tinham pouco recurso, né? Então eles não lançavam música. E não eram desse eixo Zona Sul, Tijuca, como a maioria das bandas do Rio Core. Estavam lá em Madureira, então estavam apagados, mas era muito bom, assim. Eles traziam mensagens muito boas, né? Inclusive o vocalista deles, que era quem escrevia as músicas, hoje tem uma carreira gospel, então dá pra entender um pouco de onde que vinha a inspiração dele, assim. Tinha uma mensagem muito bonita, né, F292. E era muito subestimado, assim, os shows sempre desvalorizados nos festivais, né, quando eles estavam presentes e tal. Mas é uma banda que eu enalteço, assim, sempre que eu penso em Rio Core. E esse, Fala. e esse trabalho mais profissional, o Aí Sim foi o único que você fez ou você já teve ou tem outros projetos? Eu tenho uma banda autoral chamada Pitanga. A gente fez aí uma temporada de shows, trabalhando umas músicas autorais também. Mas tal. é o que a banda? Sobre MPB, o quê? a gente fala de realidade social, mas tem música de amor, aí vai ali, tem MPB, mas vai um pouco pro pop rock, um indie, uma coisa meio assim. Qual o nome? Pitanga. Pitanga, o nome é... Quem são os componentes? Eu no vocal e toco violão em algumas músicas, e percussão, e gaita. E aí tem um percussa, o Will, o baixista Caetano, o guitarrista o Paiva, o Lucas Paiva, e o baterista Fabrício. E esse projeto tem mídias sociais? Tem, a gente tá lá no Instagram, nas redes sociais, Banda Pitanga. Temos 3 músicas lançadas atualmente, mas a gente vai lançar um EP agora, nesse mês de fevereiro. Nosso primeiro EP, né? A gente lançou alguns singles, agora vem o EP. Peito Aberto, o nome do EP. Vamos fazer o nosso show de lançamento lá em Campo Grande, na véspera do show, na véspera do desfile do Sim. Que foi uma das poucas datas que a gente tinha disponível aí, né? Conciliando todas as agendas. 21 de fevereiro, sábado, em Campo Grande, no Espaço Nosso Você Quintal. falou que é autoral, né? É, autoral. E quanto tempo tá esse rolê com essa banda? Começou em 2018, mas eu não estava, né, na formação inicial. Tinha uma outra vocalista e eles pararam, gravaram 2 músicas e pararam. E ali para 2021, o baixista e o guitarrista quiseram recomeçar e foram, né, convidando outras pessoas que quisessem também. O baixista eu já conhecia de bastante tempo antes. E aí ele me chamou pra cantar e tal, eu fui. Então, em 2021, ali, finalzinho da pandemia, a gente começou a ensaiar. Aí eu levei várias músicas minhas, né? A gente começou a trabalhar junto, aí eles trouxeram as deles, só que eles não cantam. E aí foi muito interessante esse processo, né? Porque são músicas que nasceram comigo também, né? Apesar de não ter sido eu quem compus. Nasceram comigo ali, porque não tinha, né, referência melódica. Tinha harmonia, mas não tinha uma voz conduzindo a coisa. Então, muito legal, assim, o processo. Aí vai acontecer agora o nosso primeiro EP. Tu quer falar mais alguma coisa? Eu te interrompi? Não, pode falar. Porque às vezes eu sou mal educado. Tu acha que a banda Pitanga, né, ela é um resgate da brasilidade? Tem um pouco disso? A gente enaltece muito os ritmos brasileiros, né? Então, a gente tem... Isso eu aprendi muito com o Bloco Aí Sim, né? Apesar da nossa formação ali padrão, né, que vai ali, indica o rock, né, guitarra, baixo, bateria, a gente mescla ritmos, assim, então a gente tem música que vai do coco pro reggae, pro axé, volta pro coco. O coco é o quê? Desculpa a minha ignorância. O coco é um movimento artístico, cultural do norte do Brasil, nordeste também, e tem um ritmo, né, coco, que... É muito marcado pelo tambor, pela alfaia. Tem a dança, coco, mas aí tem esse ritmo, né? Então a gente... É do Nordeste? Norte e Nordeste. A gente usa muito essa coisa de ritmos, né? Variar ritmos no Bloco Aí Sim. E isso me deu experiência e know-how, né? Pra levar isso pra Pitanga, assim. E eles acharam legal também, então... Pretende escrever pra Pitanga? Escrever como assim? Escrever, compor. Eu componho pra Pitanga. Já tá sim. Rolando isso? Sim. Caraca, que legal, mano. Eu gostei do nome. Pitanga, banda Pitanga. Chamam de nome, de grupo. Como de é banda, que vocês... De banda, né? Pitanga. Caraca. Daqui uns dias tá lá na gravadora Biscoito Fino. Com esse nome, né?
Biscoito fino. Tem uma gravadora, não tem? Uma Não gravadora conheço. chamada de MPB, só Elite da MPB. Recomenda a gente lá, então. Pô, vou falar com eles aqui. Eu amo Aonde- Biscoito Fino. Toda a gravação do Biscoito Fino é o supra-sumo da MPB, é só, tá ligado? Legal. Né? A gente tá fazendo uma coisa bem independente, assim. Tá um processo bem longo, que começou em 2021. As composições são suas? A maioria, mas os rapazes também compõem. O baixista e o guitarrista, principalmente. Vocês têm um set list já completo pra show? Já fazem show? Como é que Temos, funciona aham. isso? A gente faz. Tem alguém já mirando Isso é legal, hein? o intercâmbio aí, Não, ó. cara. Às vezes a gente fica muito preso a conceitos já prontos e Aham. quando eu enxergo conceitos diferenciados, eu acho que é quase uma obrigação agregar isso até pra diversificar, né, cara? Tá ligado? A gente tem, né, nosso repertório com autoral, mas a gente também traz ali umas leituras da MPB. Tem até uma música que foi gravada, Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, Sim. do Sérgio Sampaio. Uhum. Porra! Tá no Spotify, nas plataformas, né? Então, assim, a gente tem essas músicas nos shows, né? Tem essa, tem Jorge Benjor, tem Elis Regina, né? Belchior. Porra! Preta Gil. Caraca, isso. É legal, assim. Cebosa, hein, menina? É um show animado, é alta astral, né? alta astral. E tem a crítica social que a gente Sim. faz, né? Mas tentando sempre trazer a coisa... Mas é uma alegre crítica ali. mais pro punk ou uma coisa mais MPB leve de ambiguidades linguísticas, poéticas? Tem as duas coisas, um pouco das duas coisas. Mas tem uma música que é mais pesada, assim, que... Dá o papo aí, fala aí, pô. Se chama Vendo a Cidade está à venda. Fala do Rio de Janeiro, né? Eu escrevi essa música observando sofrimentos no dia a dia. Pode dar uma palhinha. não tem Se problema quiser, não. fica à vontade, Ai, pô. caramba. Recita, dá teu jeito. Mas é grande. Posso recitar? Como é que eu Pode, faço? fica à É, vontade. você que sabe. Se quiser cantar, pode cantar. Quiser recitar, pode Eu recitar. vou cantar, então. É. Eu vou fazer Eu só acho até bom. o primeiro refrão, Aham, tá? Porque eu é gosto. grande. Beleza. Tá no microfone, tá? Pra ficar bom. Tá bom, deixa eu só lembrar aqui comecinho. Eu vi gente com fome, sem dinheiro pra comer. Eu vi gente negando ajuda, mas aceitando comprar prazer. Que negou a quentinha pra família, mas aceitou mais um litrão gelado no bar pra beber. E depois mais nada. Eu vi criança de uniforme na praia catando latinha, enquanto os playboys da Zona Sul jogam altinha. Eu vi criança que vende chiclete e vi adulto que a pé faz frete, que carrega nas costas a dor da barriga vazia. Eu me vi dizendo não pra quem precisou do sim. Eu me vi atravessando a rua, alegando cuidar de mim. Mas eu humano e o outro também. Eu estou fugindo de quem? Quem foi que nos fez reféns de nós? Eu vi a cidade ruir. Eu vi o que era maravilha assumir. Tá estampado nos jornais, mas a dor já tá normal demais. E todos esses carnavais e a nossa fuga para o que não traz paz. Aí, ó. Aí vem Curtiu? Gostosinho? Vai lá no Instagram, qual o arroba? @Banda Pitanga. Banda Pitanga. Vê se esse suco de pitanga tá gostosinho. Vai lá ver. Pô, gostei pra caramba. Gostou, Bruno? Muito, Caraca. Qual o cachê? Brincadeira. Obrigada pelo espaço aqui, pela Caraca, oportunidade. que lindo, pô. Muito maneiro mesmo, cara. Valeu. Sem babação mesmo. Obrigada. Pô, gostei. E a gente falando de carnaval, né? Caraca. Tantos carnavais aí, a gente E aqui a vivendo gente errado. não tinha o mínimo noção disso aí, cara. Caraca, pitanguei. Gostei, mano. Que Gostei. bom. Vou lá pesquisar. Ah, legal. Vou pesquisar. São muitas facetas, né? Tá vendo? Muitas, Uma pergunta já gera um outro universo já. Desde biologia ao carnaval, a MPB, a poesia social, né? É difícil, né? Ser humano. Mas também dá, né? E o laboratório palco, tem algo em comum? O Laboratório Palco.
Acho que a coisa, pensa rápido, tem que pensar rápido, assim. Às vezes tem um problema que acontece, tem que pensar rápido, tem que decidir naquela hora, não dá muito pra compartilhar, pra ouvir com outras pessoas, tem que, né, o imediatismo, às vezes, ali, não o imediatismo, mas a coisa de fazer rápido, né, a tomada de decisão rápida, que vem do processo criativo, né, assim, de ter soluções, resolução de problemas, são dois lugares, é um fator comum entre os dois lugares ali, né, o laboratório e o palco, essa tomada de decisão rápida, criatividade, as gambiarras, né? E a coisa também de, no palco, como front de um bloco, né? Que é majoritariamente formado por homens, então o posicionamento, a liderança ali, um pouco também de se colocar, né? Como uma figura de autoridade em algumas situações. No laboratório isso também é importante, né? Assim como no palco. E a comunicação, a educação, a gentileza, a diplomacia, são fatores importantes nos dois ambientes, né? E qualquer outro ambiente também. Vou fazer uma brincadeira, então, relacionado a algo parecido aí, que você comparou. Eu vou citar uns temas aqui, você pode até falar um pouco mais se quiser, ou então só responder o seguinte, se aí sim, se é ciência, ou se é os dois. Tá bom. Tá? Aí se você quiser também falar o porquê, pode falar. Tá. Improvisar é essencial. Aí sim. Porque tem muito disso no desfile, sem precisar de... Bateria deu um problema ali, a guitarra arrebentou uma corda, fala alguma coisa. Então tem que saber ali o que falar naquele momento, né? Tem que ter cartas na manga. Então, aí sim, totalmente com o improviso, assim. Pra mim tá muito relacionado. Mas na ciência também, tá? Talvez um pouco menos, porque a coisa do método ali é mais importante, né? Mais determinante, mas também o improviso sempre, principalmente em campo, né? Quebrou um amostrador, o que a gente faz? Tem que improvisar, tem que arrumar uma maneira de coletar o material ali, né? Assim, então. A Fabiola perguntou aqui, ó, depois de alguns anos, o que motiva vocês a continuar o bloco? Tá, mas eu não acabei meu... Não? Não, mas... Caraca, Vamos guardar, vou desculpa. guardar Vai. aqui, ó. Guarda aqui. Ainda bem que foi no vai coração. qual primeiro? Vai continuar depois? Não, que vai volta você, aqui? vai você. Falta verba. Ciência. Aí sim, Aí sim também, mas não tanto. Mas Aí sim. Aí... ciência, laboratório de Rio, pesquisa, tatuí, falta verba. Ego atrapalha tudo. Os dois. Mais no bloco ou mais na ciência? Acho que nos dois, mas de maneiras diferentes, né? No bloco, tem a coisa do palco, né? O palco O holofote, né? massageia o ego, assim. Mas a gente tem que ter o lugar mesmo. Entender o que eu tô fazendo, pra onde é que eu vou voltar. Né? O desço do palco é o mundo inteiro interessado em mim. E, de fato, acontece no dia do desfile. No dia seguinte, acabou. Tu é anônimo. Exatamente. Então, assim, se eu for deixar o meu ego inflar, né, eu vou ficar maluca, confusa. E na ciência também, porque a gente tem que ter humildade, às vezes, de ouvir uma opinião de uma pessoa que, às vezes, não está no mesmo nível ali de formação, né, mas que Mas tem vivência, né? a Tem o vivência, empírico, né? Claro, tem o empírico, tem a experiência mesmo, né, e até a observação de quem está olhando de fora e está dando uma sugestão ali para o seu trabalho, ou na publicação de artigo, você submete, aí volta totalmente criticado, título, a última palavra da lista de referências, e aí se eu for deixar o meu ego se magoar por isso, eu não publico, né? Então, trazer esse lugar de botar o pé no chão e entender que é possibilidade de aprimoramento, né? Então, o ego atrapalha tudo nos dois ambientes. Tem muito homem falando besteira. Ciência. E carnaval também. E paixão sustenta, mas não paga conta. Bloco aí sim. Totalmente. Porque eu sou cientista profissional, né? Afinal das contas. Sabia que tem muita pessoa que não entende o que é um cientista profissional? Aham. Sacou? Sim. Talvez seja um momento aí, você falar para as pessoas Sim. não teve esse contato acadêmico, esse contato... A profissão cientista começa na faculdade, né? No meu caso, começou no segundo período, quando eu comecei o estágio no laboratório de ecologia de praias, fazendo iniciação científica. Ali eu já era uma profissional, apesar de ainda não ser formada, né? Graduada. E ao longo de toda a formação acadêmica, né? Graduação, especialização, mestrado, doutorado,
pós-doutorado, tudo isso já é a experiência profissional de um Sim. cientista. Aí algumas pessoas limitam, né, assim, de forma, no senso comum, de forma popular, ao pós-doutorado, o que você faz depois que acabou de estudar, né, ao professor universitário, ao pesquisador de institutos de pesquisa. Mas não, ser cientista é o ato de fazer ciência, né, que começa ali durante a graduação, na maioria dos casos. Sim. O cientista é quase que é um filósofo também, né? Por conta de questionamento a todo instante. É. E claro, ele vai na busca, né, da metodologia científica para criar padrões, para publicar, Uhum. né? Não sai tudo só, não é só da cabeça do Não, cara. Tem rigor, né? É partidarismo, né? Não é. Tem todo um padrão para publicar um trabalho, né? Padrões internacionais, né? O Sim. rigor científico da metodologia. E as pesquisas são validadas por pares que muitas Uhum. vezes desconhecem totalmente você, o seu grupo, o seu trabalho, mas que vão receber ali aquele trabalho e vão validar se aquilo Sim. tem mérito de ser publicado numa boa revista, de ser divulgado para a comunidade científica e para a comunidade global de uma forma geral, né? Então não é só assim, né? Tirei da cabeça e botei ele. Não, tem toda uma validação por trás. Uma mentira passa fácil por esse critério? Uma mentira científica? Olha, tem casos, né? Tem inclusive vários casos agora recentes de artigos sendo retirados de revistas porque continham trabalhos que não utilizaram os métodos científicos da forma correta, né? Assim, Burlaram, né? burlaram, então existe sim, sempre Tu acha vai que o existir, né? descrédito de uma bolha social, de um recorte social sobre a ciência vem um pouco disso? Acho que sim, porque é isso, né? Às vezes as pessoas não conseguem enxergar o trabalho de um grupo de cientistas, né? Uma pesquisa, como é feita, a complexidade. Então, essa distância, né? Que a própria academia e a própria ciência também é responsável por isso, por não popularizar os temas, por deixar tudo muito rebuscado, inacessível, difícil em inglês, em sites específicos. Então, as pessoas têm esse distanciamento mesmo, né? Assim, não vejo. Então, por que eu vou apoiar, né? Por que eu vou apoiar aquilo que eu não vejo? Por que eu vou acreditar numa coisa que eu nem sei como é que foi feita, né? Entendi. Aí tá a importância, né, da informação, da conexão, do que a gente faz aqui, popularizar o diálogo científico, Uhum. Tirar um pouco do acadêmico e transformar isso numa linguagem cultural acessível. Uhum. Acho que essa é um trabalho de toda uma sociedade, não só da academia, mas dos veículos de informação. Total. Eu penso muito nisso. Então responde aí da Fabiola aí, senão vai me tacar uma pedra virtual. Depois de alguns anos, o que motiva vocês a continuarem o bloco? E outra coisa que ela perguntou aqui, ó, dá muito trabalho transformar músicas pro estilo de carnaval? Respondendo a primeira pergunta. Depois de muitos anos, o que motiva a continuar? Acho que é a alegria que a gente sente. Eu posso falar por todo mundo do bloco assim. A alegria que a gente sente, né? Estando lá fazendo carnaval, fazendo o desfile acontecer. O dia do desfile em si é de um êxtase, assim, uma realização, explosão de sentimentos. E isso aí nada paga mesmo, assim. Dinheiro não paga. Não paga as contas. Não paga as mas contas, mas, pô, traz felicidade. muita felicidade. Então, a felicidade com certeza é um combustível para essa permanência, né, no carnaval. E se é muito difícil transpor músicas do forfã, né, Sim. para carnaval, não é difícil, mas é um processo, né? Não é de uma hora para outra, assim. Até tem arranjo que sai de uma hora para outra, testa tal ritmo e testa não sei o que, funcionou e acabou e tá perfeito. Mas é um processo, é experimentar, achar que tá estranho, aí testa com outro ritmo. Dá uma variada aí na caixa e vai ajustando e uma hora encontra. Então é um processo, assim. Cada música do forfã que a gente faz, não só do forfã, né? Das outras bandas também, é sempre olhada com muita atenção, né? Cada uma das músicas do nosso repertório foi trabalhada com muita atenção ali, entre bateria, harmonia, muito carinho até a gente conseguir definir, né? O que a gente vai, E de como fato, que é tocar. esse projeto de fazer essa adaptação em estúdio, em casa? É mais no feeling ou é mais até tecnicamente, né? Até porque vocês não reúnem essa quantidade de gente para essa produção toda, né? Aham. Essa produção toda é mais na época do carnaval, não é Sim, isso? De 40 pessoas. Aí como é que é isso? É como fosse um ensaio de banda? Como que é essa questão? Geralmente são ensaios de harmonia com o mestre de bateria, o Edu, e mais um da bateria, talvez. E aí a harmonia
pode ser, às vezes, só um dos guitarristas ou cavaco. E aí a percussão ali e vai tentando. Isso acontece muito, as ideias, né, de arranjos, na época de carnaval que a gente tá ensaiando, a gente sai do estúdio, vai almoçar juntos, aí começa. E se a gente botar um maracatu na música tal do Fofó? E aí pega a caixa aí testa e vê e fica legal. Aí marca o ensaio, que aí vai ser um ensaio geralmente no terraço do guitarrista do Fofó, não, do bloco aí sim, o Rodrigo, a gente faz no terraço lá da casa dele. E chega ali e faz adaptações. Define mais ou menos como é que vai ser a estrutura e leva pra tocar com a bateria. Aí testa com a bateria inteira. Aí vê se funciona. Às vezes fica péssimo, às vezes fica muito legal. E aí se ficar péssimo, valeu. Temos até aqui, agora a gente guarda e continua no próximo dia. E esse preparo, mas ao vivo ali, já teve alguma saia justa, algum perrengue que vocês passaram? Perrengue? Não, assim... Alguma situação inusitada, engraçada, tem? Cara, não foi engraçado, assim, teve uma situação que foi muito ruim, né, que a gente preparou todo o nosso desfile pra tocar num trio elétrico, choveu muito, a gente não conseguiu começar no horário que queria, o público começou a ir embora no segundo ano, isso, em 2018. Foi muito ruim, angustiante, não parava de chover, aí parou, o céu abriu. Aí a gente fez o carnaval, foi muito legal. A gente tá chegando aqui no final, eu vou deixar... quando é gostoso... Só uma pergunta que eu acho que também é uma questão pública da gente falar. Vai ser em formato de piada de quinta série, mas eu vou fazer. E depois eu quero que você fale sobre... Se você vai deixar aí um discurso pro mundo pra tu dar o teu papo logo, tapa na cara do dia qual vai ser pra galera que vai lá no bloco. Crava a data pra gente, as redes sociais. Mas antes disso, eu vou fazer uma pergunta aqui pra ela de quinta série. Vamos lá. Tranca o sorriso. Vamos lá. Bloquinho de carnaval. Homens super alegres e bêbados. Pode mexer no xequerê da amiga? Com certeza não. Respeite o xequerê dos outros. Respeite não não encosta. Nem encosta em quem não te deu autorização pra encostar. É isso. Lembrando sempre que não é não. Sempre. Sim. E não tem porquê não. É não porque não. Não. Engraçado que o porquê. Se perguntou por quê, já tá mais errado ainda, tá ligado? Respeito, já né? não compreendeu nada do rolê. Vai pra casa, filho. Brunão, quer dar algum papo final antes de eu passar a última bola pra ela? Eu queria dar aquele papo, que eu pareço que sempre fico pedindo isso, mas vou pedir de novo pra galera se inscrever no canal do Cena 16, né? Seguir também o Cena 16, o pessoal que acompanha o bloco aí sim, né? Os Rio Cores fanáticos também. Dá aquela moral pro Cena 16, tanto no Instagram quanto no YouTube, né? E vou pedir também para você pedir pros seus seguidores seguirem também, dar um fortalecimento no canal do Cena 16 no YouTube, por favor. Aí, galera, vamos seguir o canal do Cena 16 no YouTube, canal do podcast da galera aqui com episódios diários, né? Sobre assuntos diversos, música, cultura, arte. Então vamos seguir, vamos fortalecer. Galera de Caxias fazendo cultura pro Brasil, no YouTube pro mundo. Então vamos seguir lá e contribuir com a galera do canal. Cena 16 no YouTube. Isso é um oferecimento, né, da nossa produtora, né, Azepixel Produções, né, onde que a gente tem um privilégio de... Ela tá rindo da minha cara, o palhaço. Corta pra ele, Rominha. Aí, diretor, corta pra ele aí, ó. A Zepica também. A Zepica da Galáxia Produções. Brincadeira. A Zepixel. A Zepixel Produções. Você que quer fazer seu clipe musical lá, ó. Banda Pitanga vai sair daqui já com orçamento. Olha! Ó. Então, galera, a gente tem... capacidade suficiente para fazer o seu rolê acontecer. Então se conecte aí no Instagram da Azepixel Produções, tá ligado? E, ó, galera que é músico, galera que quer participar de um podcast, falar com a gente, tem um conteúdo para trazer, quer entender como é que funciona esse rolê, vai lá na Azepixel Produções. Pô, João, eu quero um podcast só meu.
quero personalizar pra mim, eu quero falar de ciência no podcast. Cara, troca essa ideia lá com a Zepixel Produções, viabiliza esse projeto. Hoje em dia, podcast é o que traz autoridade na área da ciência, na área educacional, em tantos outros setores da sociedade. Então aproveita o espaço, entendeu? E vamos fazer negócio, gente. Vamos fazer negócio, tá na hora. Brunão, eu vou encerrar e quero escutar o papo que ela vai dar pro mundo. É essa parada que eu quero escutar, tá ligado? Ela falou que vai ser a parte mais braba do programa. Ai, tô me sentindo impressionada. É, a intenção Bora, é vamos essa. Então, fixando a data, 22 de fevereiro, a partir das 13, Praça dos Cavalinhos, na Tijuca. Bloco aí sim, terminando ali por volta das 6, então não dá mole, não atrasa, chega no horário. O papo que eu vou dar pro mundo. O papo que tu tem que dar pro mundo. Dá o papo pro mundo. Olha, como cientista ambiental e bióloga, o que eu tenho para dizer é que os processos não param, o planeta responde, a gente está adoecendo o planeta, adoecendo a nossa espécie, adoecendo as outras espécies. Então a gente tem que parar e olhar para isso de forma séria e responsável. Olhar para a gente como indivíduo, olhar para a gente interagindo com o outro e como que eu posso ser uma pessoa melhor para mim, para o outro, para o universo, para o meu planeta, para as espécies que eu nem sei que existem como o tatuí, mas que estão sendo tão impactadas a ponto de estarem desaparecendo de um ecossistema. Então, mais responsabilidade, não é ser ecochato, ser politicamente correto, é mais responsabilidade nas pequenas ações do dia a dia, votar com consciência, ver o que seu político está fazendo no Congresso, na Câmara, cobrar, e não é porque você apoia determinado político que você não pode cobrar ou discordar dele. Então, é ter consciência nas pequenas ações, exercer a cidadania, discutir política, sim, ler as informações oficiais sobre saúde, sobre vacina, recomendações médicas, não cair em corrente de WhatsApp, sempre buscar a veracidade das informações e se fortalecer sempre com conhecimento, que é a única coisa que a gente tem, que ninguém tira da gente, é o conhecimento, com as experiências que a gente vive, né, os laços que a gente faz. Então é isso, viver com prosperidade, pensando em ser sempre uma pessoa melhor para mim, para o outro, para o mundo. E o papo da carnavalesca, fala aí. Papo da carnavalesca? Carnaval com responsabilidade. Se tem banheiro químico, por que fazer xixi no chão? Não assedie as meninas, as mulheres, nos homens. Não passa a mão em quem não te autorizou a passar. Beba com responsabilidade. Use camisinha. Não esqueça que as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis estão aí a todo tempo. Inclusive os vírus, as DSTs. Infecções respiratórias também, né? Não só as DSTs e STs. Mas se proteja, né? Se você tá com algum sintoma de uma gripe esquisita, se preserva, fica em casa, preserva quem vai estar com você. Então, o papo de carnaval é esse: responsabilidade, respeito ao patrimônio público, respeito aos outros corpos, beba água, use protetor solar, se cuida e use camisinha. Então, pra terminar, só o trechinho assim. Quem vai, vai. Pode ser aí sim? Pode sim! E aí sim, as cores, nuances e tons se uniram no meu pensamento. E aí sim, os ritmos, timbres e sons e a perfeição desse momento. A perfeição nesse momento. Valeu! Muito bom. Valeu, galera. Curtiu, se divertiu? Muito, me Não diverti levanta não, me muito. dá um minutinho.